Bem, vamos lá, minha gente, que Jesus nos abençoe, muita luz, muita paz ao coração de todos. Esse é o estudo resumo do capítulo 6 da segunda parte da obra Paulo Estevão, Peregrinações e Sacrifícios. De que trata desse capítulo? Do início de evangelização do Ocidente, através da segunda viagem de Paulo. Então é esse o ponto principal, né? Início da evangelização do Ocidente na Terra através do trabalho de Paulo, da segunda viagem, na cidade de Filipos. Vamos dar alguns acréscimos. Quem são as primeiras pessoas a receberem o cristianismo no lado ocidental da Terra? São as mulheres, né? Sempre as mulheres, né? À frente dos homens. Elas são as únicas que acompanham o Calvário, elas são as primeiras a receberem notícia de Jesus, depois, né, no episódio da ressurreição, são também agora as primeiras capazes de evangelizar, contribuir para a evangelização do Ocidente. Até quando Paulo chega na cidade de Filipos, elas são as únicas que estão na casa de oração, que não era uma sinagoga, era um local ameno, debaixo de árvores carinhosas na natureza, com muros em ruínas próximas. E Paulo tem uma visão de que aquelas senhoras e meninas com aquelas roupas alvas, brancas, elas eram como um bando de pombas, né? Queriam alçar um voo glorioso do evangelho no céu da Europa, através delas. Então é basicamente isso. Com mais detalhes, Paulo sai de Antioquia. Então ele vai percorrer até chegar, então esse capítulo trata de um grande trecho de ida da segunda viagem, né? Nesse capítulo, até a cidade de Filipos. Depois ele vai para Corinto e depois ele vai retornar, mas isso são cenas do próximo capítulo. Ele percorreu ali uma distância superior a 1.500 quilômetros a pé. Naturalmente, uma coisa significativa nessa segunda viagem é que muitas pessoas já estão, depois dos trabalhos da primeira viagem dele de Barnabé, já estão circulando de uma cidade para outra, levando a evangelização. Mas isso na Ásia, mas isso na região, principalmente ali de toda a Turquia, né? Basicamente ali em toda a Turquia, com exceção das áreas do norte ou também do norte, de repente não vamos, né, dizer que o evangelho não vai chegar ali no norte da região da Turquia. Então, e Paulo se dá por satisfeito, observando todo aquele movimento de evangelização. É aí que surgem fatos importantes, porque mediunicamente, através de Estevão, ele é indicado a ir para o Ocidente, para levar as outras palavras. E ele diz a Timóteo e a Silas, né, a respeito dessa comunicação, que ele acreditava ser Jesus, que eles deveriam, né, seguir para outros rumos, porque ali na Ásia, agora, nessa segunda vez, distintamente do que foi na primeira viagem, ali eles já não foram presos, já não sofreram agressões, já não foram tão vilipendiados. O nome de Jesus era respeitado, porque a gente vê aquele mapinha das cidades, né? Porém, ele saía visitando todas as aldeias. Paulo conversava a respeito do evangelho com qualquer transeunte que lhe cruzasse o caminho, com soldados romanos, com escravos misérrimos, com caravanas, e entrava em todas as aldeias. Aquele mapa mostra só as cidades principais. Então, de começo, ele vai para a cidade de Derbe, ele faz um trecho, digamos, ao contrário do que ele fez na primeira viagem, ele volta das cidades de trás para frente. Porém, na Ásia já está evangelizada.
né? E ele diz, já está com a semente do evangelho lançada, e ele diz, olha, realmente a gente tem que ir para frente de batalha, porque aqui já não temos batalha, e a gente tem que estar no fronte, tem que estar onde vai ter conflito. Então, é isso de que trata este capítulo, né? Então, vamos a mais detalhes. É a segunda viagem de Paulo. Então, na companhia de Silas, que estava muito afeiçoado às suas aspirações, eles partem de Antioquia, seguindo pelas montanhas, vencendo enormes sacrifícios. Silas era de um temperamento bastante pacífico, com elevadas qualidades espirituais, integralmente dedicado a Jesus, e Paulo estava muito satisfeito com a sua companhia. Eles se alimentavam nessa viagem basicamente e eventualmente de frutas silvestres encontradas pelo caminho. Seguiam primeiramente em direção a Tarso, a cidade natal de Paulo. Porém, antes de chegar a Tarso, a todos que eles encontravam pelo caminho, eles evangelizavam. Eram soldados romanos, eram escravos, misérrimos, caravanas, todos eles evangelizavam. Muitos anotavam um tanto apressadamente, conforme a preferência, determinados trechos do Evangelho de Levi, de Mateus Levi. Era o crescimento, a expansão, a difusão do Evangelho no mundo e nos corações humanos. Quando chegaram na cidade de Tarso, ele continuou o trabalho, Paulo e Silas continuaram o trabalho de evangelização de muitos, né? É a terra natal de Paulo, e muitos estavam extremamente impressionados com a sua mudança cada vez mais significativa. Outros não. Outros continuavam a ironizá-lo, mas Paulo mantinha-se forte na fé, dedicado à sua tarefa. Reviu a própria casa, os sítios onde brincava, o campo de corrida de bigas, sem qualquer emoção deprimente, porque a tudo entregava a Jesus. E depois de breves momentos em Tarso, eles seguiram pela montanha do Tauro, pelas montanhas do Tauro, numa nova peregrinação bastante difícil, bastante árdua. Eles dormiam à noite ao relento, sofreram ameaças de diversos bandidos, eram perigos e situações muito difíceis constantemente. Porém, todas as noites eles entregavam o resultado das atividades realizadas a Jesus, e de manhã rogavam que não faltasse oportunidade de trabalho, por mais difíceis que fossem essas atividades. Então, cheios de confiança, chegaram a Derbe, a última cidade da primeira viagem, na qual Paulo e Barnabé ficaram mais de um ano, sendo que os 6 primeiros meses foram para a recuperação do que haviam sofrido nas cidades anteriores, principalmente a cidade de Listra, em que ele foi apedrejado, que Paulo foi apedrejado. Então chegaram na cidade de Derbe novamente. Na primeira viagem eles ficaram 6 meses apenas recuperando a saúde, para depois pregar o evangelho nos outros 6 meses, fundando diversas igrejas domésticas na circunvizinhança da cidade. Então, Paulo recebeu, confraternizou com os amigos, e ele percebeu que o evangelho estava agora cada vez mais propagado por outras mãos, indiretamente pelas suas, mas por outras mãos. Profundamente sensibilizado, recebeu informações do trabalho que Timóteo da cidade de Listra, filho a avó dele chamava Lloyd, a mãe chamava Eunice, com 13 anos de idade. Timóteo, dessa cidade de Listra, veio já diversas vezes na cidade de Derbe, e ali ele
propiciou curas, alívio de enfermidades e consolações profundas. E pelas práticas e pelas informações a respeito de Timóteo, de 13 anos, Paulo, profundamente alegre, percebeu que ele havia se enriquecido muito de conhecimento. A cidade de Derbe vizinha, na qual ele morava, a cidade de Listra, já lhe era profundamente grato e seu nome era admirado, né? Seu nome era benquisto pelos moradores da cidade de Derbe. Então, depois da evangelização de Derbe, profundamente emocionado, ansioso, uma ansiedade positiva, ele seguiu para a cidade de Listra e foi muito bem recebido pela avó Lloyd, pela mãe Eunice, que perguntaram a respeito de Barnabé, e Paulo prestou as informações a respeito do amigo e ansioso esperou a chegada de Timóteo, que veio no dia dos trabalhos diários com o rebanho, né? Paulo percebeu só de encontrá-lo a extensão espiritual que o jovem havia realmente conquistado. E a cidade de Listra estava bastante já familiarizada com o evangelho. Timóteo havia convertido muita gente ao cristianismo, né? Inclusive 2 dos judeus que eram mais eminentes da cidade, que participavam da administração pública e que, inclusive, foram alguns dos mentores do apedrejamento de Paulo na viagem anterior. E eles estavam agora construindo uma igreja para receber as crianças abandonadas e cuidar dos enfermos. Então Paulo não cabia em si de contente, muito alegre de perceber o crescimento da evangelização, né? E naquela mesma noite formou-se uma grande assembleia e Paulo então pregou novamente o evangelho, falou a respeito dos objetivos da viagem, de expandir o evangelho pelo mundo e tratando também do caso da dificuldade da igreja de Jerusalém. E as pessoas da cidade de Listra também, como na cidade de Derbe, contribuíram com o que fosse possível dos recursos financeiros para Paulo levar à cidade de Jerusalém, né? Então ele observou realmente que os esforços de Timóteo, principalmente junto às camadas mais populares, às pessoas mais simples, foi muito significativo. Porém, Lloyd, a família, a mãe e a avó, estão de mudança para a Grécia. Elas vão para Corinto, onde tem alguns familiares. Porém, desejam entregar Timóteo ao serviço de evangelização de Jesus para o enriquecimento do intelecto e do coração. E perguntam então se Paulo não aceitaria a companhia de Timóteo para essa finalidade de que ele crescesse em inteligência e também nos sentimentos, e também facilitaria para elas a mudança, né? No que Paulo, percebendo já há tempo, inclusive em outra cidade, o progresso de Timóteo, aceitou, e o jovem ficou extremamente muito feliz com o fato dele ser aceito numa missão para trabalhar ao lado de Paulo e de Silas, né? Silas, então, chamou Paulo para um diálogo e perguntou se não seria razoável, não seria prudente que Timóteo fosse, então, circuncidado, né? Já que eles pregariam o evangelho e a missão deveria ser mais tranquila para todos. Paulo meditou e concordou, né? Realmente, Timóteo, ele iria pregar, iria encontrar muitos gentios, principalmente, porém, a judeus, e deveria, então, encontrar nos judeus algum apoio. A providência de circuncidá-lo o protegeria. O menino aceitou sem hesitação
E em alguns dias, demorado alguns dias depois da circuncisão, eles partiram da cidade despedindo-se dos irmãos em Jesus e das mulheres da mãe e da avó de Timóteo, que ficaram então a chorar e se dirigiram com enorme coragem, novo trecho da peregrinação bastante difícil, para a cidade de Icônio, também cidade na qual Paulo esteve na primeira viagem e que ele foi açoitado, foi preso pelo caso da Tecla, aquela jovem noiva, era noiva, mas que digamos assim, influenciado por espíritos inferiores, se apaixonou por Paulo. Então, no espírito amoroso, ele trabalhava arduamente na evangelização, sempre sem esquecer da igreja de Jerusalém. Então ele não ia somente nessas cidades, todas as aldeias próximas ao longo desse caminho e de peregrinos, ele levava a evangelização e também falava das dificuldades e da necessidade de auxílio à igreja de Jerusalém. Então ele percorreu todas as aldeias da Galácia, uma das regiões da hoje Turquia, né? Uma da região central da hoje Turquia, da Galácia e da Frígia. E percebeu então que os seus esforços oriundos com Barnabé não foram em vão, foram esforços bastante significativos, pois dos mais distantes lugares chegavam informações das fundações das igrejas, chegavam informações das curas, das consolações realizadas. E Paulo, naquela região ali, grandiosa, um trecho grande, ele percebeu que estava gerando frutos todo o seu trabalho. Ele era como um semeador que observava as flores do campo como radiosas promessas futuras. Nessas regiões da Galácia, da Frígia, já era Jesus, o nome de Jesus, bastante respeitado e ele não sofria mais perseguições. Então, numa certa noite, depois das preces, ele ouviu uma voz, né? Ele trabalhando ativamente, mas numa noite ouviu uma voz: Paulo, sigamos em frente. Levemos à luz do alto as outras sombras. Irmãos te esperam no caminho. Quem era este espírito que estava se comunicando com ele? Era Estevão, um amigo de todas as horas, o amigo de todos os minutos, o representante de Jesus, que o chamava agora à evangelização em outros rumos. No dia seguinte, Paulo compreendeu que era necessário, né, seguir em frente. E no dia seguinte, então, comunicou a Timóteo e a Silas da voz que veio lhe comunicar. E ele diz: é Jesus que nos chama a outros trechos do trabalho. E com razão, porque aqui já estão todos evangelizados. A semente do cristianismo está lançada. Quando nós viemos aqui, eu e Barnabé, nós experimentamos expulsões, apedrejamentos, prisão. E hoje em dia, e agora, nós não estamos experimentando nada disso, absolutamente nada disso. E então significa que essa região já está segura para a vitória do cristianismo. Porém, nós estamos numa batalha e é necessário estarmos à frente da batalha, junto aos obstáculos, né? É necessário não desprezar a linha de frente das batalhas. E então eles ficaram ali mais uma semana e decidiram então, Paulo decidiu ir para a Mícia, uma região a noroeste da região da Galácia. Imagina a Turquia, tenta imaginar o mapa da Turquia, a região central é a Galácia, a noroeste é a Mícia. Porém,
intuitivamente percebeu que não era aquela região. Pensou então se dirigir então a Bitínia, também ao norte, norte-nordeste da região da galáxia. E uma voz lhe diz que ele deveria ir para a cidade de Troade. Troade era um principal porto, era o principal porto da Ásia, junto do mar Egeu, próximo do Estreito de Peloponeso, que separa a Ásia da Europa. Chegaram então a essa cidade de Troade extremamente cansados e ficaram numa hospedaria modesta. E essa noite Paulo teve então um sonho com um homem da Macedônia, identificado pela vestimenta que o chamava muito emotivo, né? O chamava com ansiedade, vem, nos ajuda, e Paulo interpretou como um novo encargo a ser realizado. Na manhã seguinte, novamente comunicou os amigos, porém também disse que eles teriam dificuldades, porque como que atravessaria o mar Egeu em direção à Europa se eles não possuíam recursos? Porém, saindo à rua, nesse dia era um dia ensolarado, observou uma casa, né? Uma casa de comércio, uma loja, e lá estava Lucas realizando algumas compras. Então Paulo tocou no ombro dele, já com extrema felicidade, com um imenso sorriso, né, dizendo, por aqui, né? Por aqui, Lucas. Sim, aí um grande sorriso, eles se abraçaram. Paulo apresentou para Lucas os novos amigos, e Lucas explicou da sua situação há 2 anos. Ele era médico, estava no serviço médico de uma das embarcações que estava ali ancorada agora em Troade, com destino a Samotrácia. Era uma das ilhas gregas do mar Egeu, né? Paulo se interessou e ele estava bastante impressionado. Contou para Lucas a respeito da mediunidade de audiência e da visão da véspera, e ele via em Lucas um recurso e falou para ele, acredito que tu sejas o nosso recurso que Jesus nos mandou, porque nós precisamos nos dirigir à Macedônia. E Lucas, quanto a isso, não há problema, eu não tenho riquezas, mas eu tenho vencimentos e posso pagar tudo com enorme satisfação. Então, né, a palestra animada, Lucas também falou que das suas viagens, de todas as pessoas que se aproximavam dele, ele lhes falava da Boa Nova, lhe falava de Jesus, dos seus ensinos, e que também a mãe dele havia falecido, que agora ele estava sem os deveres domésticos no mundo, estava sozinho no mundo. E Paulo então, ora Lucas, se te encontras sem os compromissos familiares, por que tu não te entregas integralmente a Jesus? Para ele, aquela pergunta para Lucas pareceu efetivamente uma revelação. Mas ele perguntou, mas e os deveres da profissão? Ora, disse Paulo, ora, mas quem é Jesus senão o médico divino do mundo inteiro? Até agora, Lucas, tu tens curado corpos que voltarão à doença e até morrerão. Não seria mais justo tratar dos espíritos? Com isso, não estou querendo depreciar a medicina do corpo, mas ela é para ser praticada por pessoas que não possuem os teus dotes espirituais. A medicina do corpo é um conjunto de conhecimentos sagrados, úteis aos homens, utilíssimos aos homens, porém até que eles se decidam para a cura espiritual. Lucas ficou a meditar. Tens razão. Então Paulo já lhe perguntou, queres vir conosco à Macedônia? Sim, irei contigo, que foi uma enorme alegria para todos os 4 discípulos agora. Lucas
compunha agora a equipe junto com Timóteo, Silas e o apóstolo Paulo. Então, no dia seguinte, a missão navegou para Samotrácia e Lucas, ofertando ao comandante da embarcação uma pessoa que o substituísse, pediu o afastamento por 1 ano da missão e, por essa apresentação do substituto, foi aceito que ele ficasse afastado por mais de 1 ano. E Paulo aproveitava essas viagens para difundir a Boa Nova, para pregar a Boa Nova, e o próprio comandante da embarcação gostava de ouvi-lo. Foi nessas viagens que Paulo fez o maior número de simpatizantes do Evangelho, né? Fazendo ali um grande número de amigos que são citados em suas epístolas. Eles desembarcaram então na cidade de Neápolis e ficaram ali em repouso por 2 dias e depois seguiram para a cidade de Filipos, na Grécia. Às portas da cidade de Filipos, Paulo teve a ideia de dividir a equipe. Dividir a equipe de forma que fosse mais efetiva e mais produtiva a divulgação do Evangelho. Lucas e Timóteo todos seguiriam para a cidade de Tessalônica, porém por caminhos distintos, de forma que nenhuma aldeia ficasse sem a devida evangelização, e a ideia foi aprovada, né? Lucas perguntou justamente o que Silas havia perguntado. Lucas então perguntou se Timóteo era então circuncidado, porque não queria atritos no começo da tarefa. E Paulo diz que esse problema já tinha sido resolvido, que as humilhações que um jovem que ele levou à igreja de Jerusalém sofreu, o fez meditar na necessidade de que Timóteo fosse realmente circuncidado, porque ele iria fazer as pregações e deveria contar com o apoio dos israelitas. E ele faz uma analogia muito significativa. Até que os corações dos homens estejam circuncidados da dureza, devemos agir com prudência para que os nossos esforços não estejam inutilizados. Então, esclarecido o assunto, eles ainda não tinham entrado na cidade, na cidade de Filipos. Todos entraram na cidade para um devido repouso e ficaram num albergue bastante miserável para estrangeiros. Depois de 3 noites, eles se dirigiram para a casa de oração, que na verdade, porque Filipos não tinha sinagoga, o local de oração era um local aberto, né, debaixo de algumas árvores, cercado por muros em ruínas. E Paulo, se dirigindo para lá com os companheiros, ficaram surpresos, porque só mulheres estavam na casa de oração. Mulheres e meninas, só elas nas orações. Paulo penetrou o círculo feminino e pregou o evangelho como se estivesse diante de uma imensa multidão, né? E as mulheres ficaram magnetizadas pela sua palavra, pelos seus ensinos, derramaram algumas lágrimas discretas quando ouviram as notícias a respeito de Jesus. E uma viúva muito digna, muito nobre, chamada Lídia, aproximou-se, disse-se convertida ao cristianismo e que cederia a sua casa para a fundação da primeira igreja de Corinto. Paulo a contemplou com os olhos úmidos, percebeu na energia de voz cristalina de que ela estava sendo bastante sincera. E Paulo se lembrou então que as mulheres, elas foram as únicas que acompanharam Jesus no Calvário, que elas foram as primeiras a observarem o Mestre ressuscitado e que agora também novamente eram as primeiras a receber o Evangelho no lado ocidental da terra, né? E muitas delas se ajoelharam ali à sombra daquelas carinhosas árvores,
com roupas muito claras e Paulo teve uma outra visão, né? Paulo fez uma outra analogia. Elas pareciam um gracioso conjunto, um gracioso bando de pombas a alçar um voo glorioso do Evangelho pelos céus da Europa. Foi justamente por essa visão que Paulo, contrariando a expectativa dos companheiros, aceitou a proposta de Lídia, de fundação da igreja de Filipos na casa de uma senhora, na casa de uma mulher, né? Então, ótimo, foram todos para a casa de Lídia e depois de um determinado repouso, Lucas e Timóteo seguiram para Tessalônica por um caminho pré-determinado, visitando todas as aldeias, um caminho que seria distinto do de Paulo e Silas, seguiriam por outro caminho para que nenhuma aldeia ficasse sem a evangelização, sem o conhecimento a respeito do cristianismo e de Jesus. Pois bem, Paulo e Silas então iniciaram os trabalhos da igreja de Filipos, da fundação da igreja de Filipos, e como somente as mulheres frequentavam a casa de oração, que era o recanto ameno na natureza, cercado por muros em ruínas, Paulo decidiu pregar o evangelho em praça pública, e assim fizeram, com um enorme sucesso, com um grandioso sucesso. Porém, com a seguinte ressalva, tinha na cidade uma pitonisa, uma jovem, uma médium, que ela era muito famosa e sua palavra era considerada como um oráculo divino infalível, né? Um oráculo de Delfos, como da cidade de Delfos, infalível. E nesse primeiro dia em que Paulo e Silas anunciaram o evangelho, depois da pregação, a pitonisa se colocou a gritar em altos brados: recebam os missionários de Deus, eles pregam a salvação, recebam, que chamou muito a atenção do público. Paulo e Silas não responderam nada, não retrucaram, guardaram o acontecimento na intimidade do coração. Porém, Paulo, já desde o primeiro dia, foi desejar sondar quem era aquela moça, porque no dia seguinte a mesma coisa se repetiu e por uma semana, sempre que eles terminavam de trazer o estudo a respeito do cristianismo, de falar de Jesus, a moça se colocava a gritar em altos brados: não são homens, são anjos, eles pregam a salvação divina, escutai-o, gritando. Quem era essa pitonisa? Essa pitonisa, ela foi contratada, foi montada para ela uma sala pelos seus patrões, ela era uma empregada, e montada uma sala para, digamos, assim, vender a mediunidade. Dava palpites de toda sorte e o seu palpite era considerado infalível e as pessoas vinham consultá-la pagando determinados valores e era uma atividade altamente rentável para os patrões. E ela, de empregada, foi passando a sócia dessa empresa, né, de venda dos bens celestiais, de venda da mediunidade, né, ganhando lucro com a mediunidade. E Paulo se sondou de todas as coisas. E na próxima vez, depois dessa semana em que Paulo começou a pregar, novamente ela anunciou: não são homens, são anjos de Deus, escutai-os. E aí Paulo desceu firme da tribuna, foi em direção a ela e disse, né: espírito perverso, em nome do evangelho e em nome de Jesus, peço que te retires para sempre. Em nome de Deus, eu te proíbo de que estabeleças confusão a favor de interesses mesquinhos com detrimento de interesses divinos, dos interesses divinos. O que causou uma enorme repercussão, né? As pessoas ficaram muito impressionadas com aquela atitude de Paulo, com aquelas palavras, repreendendo um espírito. Beleza, naquele mesmo momento a jovem recobrou a consciência e o espírito efetivamente foi afastado, né?
E Silas achou estranha aquela atitude de Paulo, porque ele perguntou depois a sós, quando estava a sós com Paulo, né? Mas ela não falava de Deus e, de certa forma, não era uma propaganda benéfica ao nosso trabalho? E ele também, vejam aí o que fala o livro dos Médios a respeito do orgulho, né? Da excitação do orgulho. Silas, ele estava se consolando em algum grau, mas estava se consolando com aquelas informações, com aqueles elogios, chamando eles de anjos e não de homens, né? Então ele ficou sem entender a repreensão de Paulo e foi depois a sós conversar com Paulo. Mas ela não fazia uma propaganda a nosso favor e não falava de Deus? Aí Paulo vai esclarecer, né? Silas, sim, esse espírito falava de Deus, mas ele não vem de Deus, né? Aí a gente lembra do capítulo dos Médios que fala das obsessões, a questão da fascinação, usando grandes palavras para influenciar e levar a situações perigosas, vexatórias, né? Então, Paulo disse, como julgar de um trabalho que ainda não acabou? Esse espírito fala em Deus, mas ele não vem de Deus. Silas, você sabe, você está comigo há muito tempo, o quanto eu luto para vencer os espinhos dos meus desejos inferiores diariamente. Ora, se nem Jesus aceitou o título de bom, por que que nós receberíamos elogios? Por que que nós, títulos pomposos? E ele ainda acrescenta, se ele viesse de Jesus, ele nos estimularia o trabalho e teria uma compreensão das nossas fraquezas, né? Então, não há razão, é o espírito inferior que fala em Deus, mas não vem de Deus. E Silas ainda ficou sem compreender. Ele diz, então significa que nós não devemos fechar os canais das comunicações espirituais? Não é isso, não é isso. Porque o cristianismo sem o profetismo, a época da mediunidade era chamada de profetismo. O cristianismo sem o profetismo é um corpo sem alma. O nosso trabalho todo está embasado no apoio que recebemos do plano espiritual. Nós não podemos fechar o canal de comunicação com Jesus, porque se fecharmos esse canal de comunicação, como receberemos os seus ensinos? Jesus está vivo depois do Calvário. Ele continuou a auxiliar sabiamente os discípulos. Os apóstolos, ele foi me buscar à porta de Damasco. Ele livrou Pedro da cadeia, enviou um espírito para livrar Pedro da cadeia. Então nós não devemos fechar os canais mediúnicos. A nossa alimentação do corpo se origina da terra, mas a alimentação espiritual há uma necessidade de abrirmos a alma para a recepção das mensagens, das energias espirituais. E então Silas compreendeu. Só que esse episódio gerou muito mais consequências do que os apóstolos, do que os missionários poderiam esperar. Porque os consulentes do dia seguinte em diante bateram a porta da casa da pitonisa e o espírito não se manifestava. Acabou o trabalho rentável mediúnico. E assim os proprietários e a própria moça, os que estavam prejudicados financeiramente com o episódio, articularam um movimento contrário aos apóstolos, aos missionários. Fizeram um movimento contrário aos missionários e logo um determinado grupo se exacerbou de sentimentos contrários a Paulo. Eles consideravam que, pela atitude de Paulo, a cidade de Filipos ficou impossibilitada de receber o auxílio dos Espíritos de Deus. Essa foi a conclusão a que eles chegaram. Então,
3 dias depois, quando Paulo foi novamente pregar em praça pública, eles sofreram um tremendo ataque do povo. Eles foram presos a troncos pesadíssimos e agredidos com varas, né? E foram muito vilipendiados, muito agredidos. Mas eles humildemente receberam aquela agressão. Quando eles já estavam sangrando pelo uso das varas impiedosas, as autoridades influenciaram no episódio e mandaram recolher ao cárcere Paulo e Silas. Agora, eles já estavam muitíssimo abatidos, muitíssimo a ponto de estarem cambaleantes. E foram, então, para a prisão de Filipos. Ora, era impossível que eles dormissem, porque as dores eram excruciantes. Então, o que eles fizeram? Se colocaram a pregar, se colocaram a orar. Permaneceram em oração, em voz alta, durante toda a noite. Bem, começou uma tempestade na cidade de Filipos, extremamente pesada, uma tempestade significativa, capaz de causar medo a todos os moradores, uma tormenta fragorosa, efetivamente. E eles, reunidos na prisão, impossibilitados de dormir, se colocam em orações. E o que acontece? Os outros prisioneiros, eles, ouvindo aquelas orações, eles se aproximam. E Paulo, então, percebe a aproximação deles, com uma imensa dificuldade se aproxima da sua grade e começa a pregar, né, o cristianismo, a falar de Jesus para eles. E num determinado momento em que Paulo fala da tempestade também fragorosa que abateu os ânimos dos discípulos enquanto Jesus dormia, nesse momento aconteceu algo impressionante. A porta de todas as celas se abriram, as portas se abriram sem nenhum ruído, o que causou uma imensa impressão em Silas, mas Paulo compreendeu. E ele se aproximou mais dos demais prisioneiros e continuou a pregar o evangelho, a pregar o cristianismo, a falar de Jesus. Eram homens esquecidos do mundo, né, prisioneiros já com a barba muito grande, a cara taciturna de sofrimento. E Paulo lhes diz então que aqueles que se consideravam culpados, que eles podiam agradecer a recepção daquela liberdade. E os que se consideravam inocentes também que se alegrassem. E continuou a falar de Jesus e pediu para que ninguém fugisse. E realmente ninguém fugiu, né? Ninguém fugiu, pelo contrário. Todos se aproximaram daquele pregador que sabia falar com muita energia e também muito docemente, se aproximaram dele. Alguns se ajoelharam e ninguém fugiu. Na manhã seguinte, já a tempestade amainada, se aproximou o carcereiro, né, Lucano. E quando ele começou a ouvir aquele murmúrio, aquela coisa diferente, ele já, né, ficou preocupado. E quando chegou e viu que todos estavam libertos, ele, temendo acreditando ter sido irresponsável ou o responsável pela libertação, ele ia se suicidar. Mas Paulo se aproxima e impede o ato extremo, impede que ele se suicide. E o que acontece então? Paulo lhe narra o acontecimento e o próprio Lucano fica impressionado. Então ele se converte também ao cristianismo, né, ao continuar a ouvir as pregações de Paulo, manda trazer socorros para os missionários e depois, posteriormente, os leva para a sua própria casa e os alimenta, né? E os trata de forma melhor. Mas os prisioneiros não fugiram, eles, pelo contrário, eles foram mais para o fundo da sala, o que deixou tranquilo o carcereiro. Bom, numa determinada hora, os juízes de Filipos ficaram sabendo dos acontecimentos e mandaram representantes para soltar Paulo e Silas. Porém,
Porém, Paulo, ele estava mais preocupado na defesa da igreja de Filipos, recém-fundada na casa de Lídia. Então, ele fala a esses representantes dos juízes que ele é romano e que ele não vai embora, pelo contrário, ele não vai sair, pelo contrário. Ele solicita que os juízes, que estavam extremamente temerosos com todo o episódio, né, com uma manifestação do plano espiritual superior através da tormenta muito fragorosa e da libertação de todos os prisioneiros, enfim, que é o que acontece, como a gente sabe, dos livros de André Luiz, né? Essas tormentas servem para afastamento ali dos espíritos superiores, dos espíritos inferiores, né? É uma espécie de limpeza, né? Aí, ótimo. Os juízes temerosos vão ao encontro, agora é ao encontro, né? E não de encontro, eles vão ao encontro temerosos. E Paulo, então, lhes fala do evangelho, os obriga a ouvir a respeito das mensagens de Jesus, né? Mostra o seu título romano e ele lhes fala da fundação da igreja de Filipos na casa de Lídia e pede para que aquela igreja seja bem tratada, que ela tenha paz, que ela possa realizar suas atividades. Os juízes concordam, eles estão temerosos, concordam, né? Porém, pedem para Paulo e Silas que eles se afastem mais rápido da cidade, temendo novas reações do povo. E Paulo se dá por satisfeito. Ele volta para casa da purpureira, da Lídia, e, digamos assim, continua ali os trabalhos de evangelização, porque eles vão ficar agora sós. E então, ótimo, terminada essa atividade, eles seguem em direção a Tessalônica, visitando todas as aldeias, todos os grupos, conversando com todos os transeuntes. Quem o Paulo encontrasse, ele falava do evangelho. Em qualquer cidade que ele parasse, qualquer aldeia, ele parava e ali pregava o evangelho. Então seguiram para Tessalônica. Eram sempre as mesmas lutas. O trabalho começava embaixo da bandeira da paz, mas terminava com lutas muito significativas. Mas ele sabia que atrás das lutas ficava sempre a fundação de uma igreja. Ele faz a analogia de que era mais ou menos como a revolta do solo que ao lançamento da semente, mas que de qualquer forma iria fazer a semente germinar, né? Então, continuou em lutas muito significativas e foi para a região, depois de Tessalônica, foi para a região da Bereia, também lá visitando todas as aldeias, e os judeus, os homens, digamos assim, maldosos, impiedosos, cruéis, eles sempre estavam contra Paulo, mas Paulo mantinha muito forte a sua fé, o seu trabalho e extrema atividade. E na Bereia, Silas, Lucas e Timóteo foram expulsos. Paulo foi preso e açoitado, né? As lutas estavam muito significativas e os amigos foram expulsos e ele foi preso e açoitado. As lutas estavam muito gigantes, as lutas muito, muito acesas, né? Então Paulo, com o auxílio daqueles que na região da Bereia se tornaram a favor do cristianismo, se libertou. Saiu à noite, perguntou dos companheiros, ele ficou sabendo que eles haviam sido expulsos e depois foi reunir-se com eles. Bom, nesse momento, Lucas e Silas estão extremamente doentes e Timóteo necessitava ver a família que havia se transferido para Corinto, na Grécia. Então ele achou razoável, naquele vórtice de conflitos para a fecundação do evangelho no mundo, que seria razoável dar aos amigos uma trégua, uma paz, quando ele não podia exigir deles uma cooperação, quando ele próprio necessitava do repouso. Então,
deu repouso para os amigos. Timóteo foi ver a família em Corinto, porém ele não. Ele não. Mesmo adoentado, mesmo sendo encarcerado novamente, né, foi encarcerado e agredido em Filipe, a mesma coisa na região da Bereia, com Silas só em Filipos, mas também todos naturalmente sofriam muito. Então ele resolveu colocar o antigo plano em ação. Ele iria à cidade de Atenas. Desde novo, ele sempre se impressionou muito com o conhecimento científico e filosófico grego. Então ele desejava visitar Atenas, né? Com as suas obras gloriosas, os templos magníficos e o espírito muito sábio e livre dos gregos. Ele queria pôr em prática essa ideia desde época muito juvenil, quando ele desejava visitar a cidade para levar aos atenienses as informações a respeito de Moisés, a respeito da lei, né? Porém, agora ele iria levar luzes muito mais elevadas, luzes muito mais significativas. Ele iria levar o Evangelho de Jesus, as lições do Mestre, e eram luzes muito mais significativas e ele conjecturava. Naturalmente, os filósofos esperavam a mensagem de Jesus e eles encontrariam no Evangelho as razões de viver, né? Saber por que nós estamos aqui. E com esse estado de esperança, com essa ideia a respeito de Atenas, dos seus moradores, ele se dirigiu com outros amigos, né? Usou Silas, Lucas e Timóteo, não podiam ir, com outros amigos. Então vejam que já é um grupo maior nesse momento, digamos, na Terra inteira, principalmente na Ásia, que estão levando, fecundando o Evangelho de Jesus. Então, com esses outros amigos, ele segue para Atenas. Porém, eles o deixam à porta da cidade e ele entra ali a sós. E efetivamente ele vê aquelas obras gloriosas, ele rememora fatos significativos da história de Atenas, da história da Grécia, lembra dos filósofos e de seus sábios ensinos, e então ele tem a alma no estado de êxtase, né? Com essas recordações e observações dos monumentos e obras gloriosas dos templos da cidade de Atenas. Ele tem a alma transportada. Naturalmente, se tivéssemos a visão espiritual, veríamos aquela alma extremamente luminescente de Paulo. Porém, os atenienses não. Eles não têm a capacidade de ver aquela alma magnífica, mas veem aquele corpo, né? Sofrido de tantas lutas. Para eles, Paulo é um mendigo, alguém, realmente um trapo humano, desses que estão comumente chegando, constantemente chegando do Ocidente para a cidade de Atenas. Para eles, Paulo não vale nada. Porém, Paulo, com a sua ideia generosa de pregar o cristianismo aos atenienses, ele não percebe as opiniões contrárias a seu respeito. E mesmo no primeiro dia em que ele chega em Atenas, decide ir à Ágora, a praça pública, para, digamos, realizar a primeira pregação. Ótimo. Num primeiro momento, ele atrai muitas pessoas com a sua palavra muito vibrante, com as suas palavras com determinada entonação de que realmente estava recebendo uma influência espiritual muito significativa. Não era uma palavra morta, né? Não era um sino com jornal dentro. Ele falava com um vibrátil muito agradável, muito emotivo, muito elevado, e atraiu muita gente. Porém, quando ele começou a falar de Jesus e da ressurreição, houve determinadas gargalhadas irônicas, né? Irônicas. E alguns atenienses ali no meio
já começaram a se afastar. E alguém disse, seria esse um ar de deboche, né? De ironia? Esse filósofo seria um novo Deus, por acaso? Aí um outro responde, não, tá muito desajeitado para isso. Veja que as mãos estão tremendo, parece fraco, doente, né? A barba é selvagem e está cheio de cicatrizes, todos num processo de ironia. E um senhor mais com ar de sabedoria diz a seguinte palavra, é um louco. Isso aí é um louco. Estamos perdendo tempo aqui, né? Disse com um ar de sabedoria. E assim o grupo de pessoas mais significativa começa a se afastar, né? Ironizando, e Paulo sentiu então muito frio no coração. Pela primeira vez. Essa é a única cidade em que ele passou que não fundou uma igreja. Mesmo assim, ele está lá na praça pública a perseverar por mais de uma semana, mas sem resultados. Nas menores aldeias em que ele aparecia, sempre as pessoas vinham escrever ou o texto de Levi ou trechos do texto para em suas casas, numa casa ou noutra, começar a fundar uma igreja doméstica que dali se expandiria, né? Iria se expandir mundo afora, iria frutificar. Mas na cidade de Atenas, ninguém apareceu nem para ler o texto de Mateus. Então Jesus não foi aceito e nem ofertaram, por cordialidade, a casa. Não ofertaram a Paulo uma acolhida. Ele ficou na rua. Mas vejam o trabalho efetivo do missionário. Ele insiste que quer pregar no Conselho de Sábios, né? No Conselho de Sábios da Grécia. Tem um nome específico, não estou lembrando aqui agora. E então, por influência de Dionísio, ele, um homem eminente e sábio grego, esse homem vai levá-lo ao Conselho de Anciães Sábios da Grécia, né? Chegando lá, as pessoas foram para lá mais por curiosidade do que por interesse. E o próprio Dionísio estava simplesmente interessado em ver até onde ia a coragem de Paulo para pregar aquela doutrina desconhecida. Então ele começou falando a respeito do Deus desconhecido, que era adorado em Atenas. A sua palavra era muito diferente da praça pública. Ele falava com extrema propriedade, com elevadíssima sabedoria, com termos adequados ao outro ambiente de homens intelectuais gregos. E, falando com muita propriedade, impressionou muito profundamente o próprio Dionísio, que estava interessado só em ver até onde ia a coragem dele. Porém, quando novamente ele falou da ressurreição, surgiu um murmúrio prolongado. E as pessoas agora, o Conselho de Anciãos, começam, os mais irônicos, a dar gargalhadas e eles já vão se afastando, né? Outros, mais por consideração a Dionísio, se aproximam e dizem que o ouviriam da próxima vez caso ele não viesse com alguma ficção dessa espécie. Paulo não podia entender naquele momento que sempre a falsa cultura observa a sabedoria elevada como uma ficção, como algo sem sentido, né? Paulo não podia entender isso naquele momento e logo eles ficaram a sós. Todo mundo foi embora, ficou Paulo, Dionísio, uma senhora chamada Dâmaris e alguns serviçais. Paulo
tentou algum sorriso, tentou alguma, né, algum bom humor para quebrar aquela nuvem pesada que se abateu sobre todos, a começar por ele próprio. E Dionísio ficou ainda mais impressionado pelas qualidades morais de Paulo. Ele desistiu? Não, não desistiu. Sugeriu ainda àqueles poucos que ali ficaram que copiassem o trecho do Evangelho, que fundassem em suas casas uma igreja doméstica para a continuidade do crescimento do cristianismo na cidade de Atenas. Foi a única cidade em que isso não aconteceu. Porque Dionísio logo dá desculpa de que ele não teria tempo. Dâmaris afirma que os trabalhos domésticos estão muito significativos. E cada um dos serviçais aponta uma dificuldade, aponta outra dificuldade, e Paulo fica ali impressionado. Mas ainda assim se despediu com extrema cortesia, né? Com extremo respeito a todos, mas quando se viu a sós, chorou muito significativamente. Ele considerava que, por algum motivo de erro dele, ele não foi capaz de satisfazer aos interesses de Jesus. Ele chorava mais pelo mestre do que pelas próprias dores sofridas, né? Porque o evangelho era de Jesus e achou que não tinha correspondido às expectativas do mestre, mas ele não poderia ainda compreender que há muitos séculos, como a gente vê no livro A Caminho da Luz, Paulo não pôde compreender que Atenas estava intoxicada por uma falsa cultura materialista que lhe impedia de perceber os bens espirituais, né? E então ele, por longo tempo, ficou bastante entristecido, não conseguiu retirar a nuvem de tristeza que se abatia, a nuvem de desânimo que se abateu sobre ele, né? Mas, mesmo assim, encomendava-se a Jesus e lhe solicitava proteção para a continuidade do seu trabalho. Foi a única cidade que Paulo saiu sem fundar uma igreja. Mas logo, Jesus lhe traria o consolo através das boas notícias que Timóteo estava se aproximando, iria lhe trazer para consolo do seu coração. Então é esse o capítulo. Que Jesus nos abençoe.